paz do Senhor Jesus, grupo. Estou bem atrasada hoje. Até pensei que hoje não ia dar para falar um pouquinho, né, da nossa reflexão, mas o Senhor nos providenciou aqui um horário para ser rapidamente, para não tomar o tempo dos irmãos, das irmãs que agora chegam do trabalho, tem que fazer janta e é um monte de coisa, mas eu vou falar rapidinho porque o alimento do Senhor também nos ajuda todos os dias. E hoje vamos falar no livro de Salmo, eu quero ler o Salmo 30 e o verso 2 somente. E eu quero falar sobre isso, irmãos, porque nós estamos cheios de pessoas com enfermidades no nosso grupo, pedindo oração. Eu mesmo sou uma delas que estou ainda aqui ainda aguardando, né, as melhoras do dia a dia, porque, como eu já disse, através de uma cirurgia estou acamada, não posso sair, mas o Senhor está me dando graça, a minha recuperação está evoluindo bem. Igual eu, tem a irmã Débora, tem o irmão Edivaldo, eu acho que ele chama. Então, são várias pessoas, né? E hoje mais pessoas, eu tenho até aqui os nomes aqui, que estão pedindo oração, por problemas de saúde, e assim vai, né? São muitas. Então eu quero falar hoje sobre a cura. E aqui diz assim, no Salmo 30, o verso 2: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Aleluia. E eu fiquei maravilhada que é tão pequenininho, mas fala tudo, né? Clamei a ti, tu me saraste. É o que nós precisamos, né? Então hoje nosso tema é a cura divina e o Deus que sara. Nós sabemos que é Ele mesmo que sara, isso aí nós não temos dúvida. Mas o que eu quero falar é que a presença de Deus entre o povo, naquele tempo, já era uma garantia de provisão, de cura, já era uma garantia de libertação, já era uma garantia de problemas resolvidos. Quando Deus estava no meio, o povo já se sentia tranquilo, porque sabia que já estava ali aquele que tem todo o poder, né? E não era só no aspecto, a presença de Deus era no aspecto da saúde, emocional, espiritual, era tudo isso. Mas o que nós devemos aprender nesta noite é que a cura, ela vai depender também da vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos pela cura. Eu mesma tenho há poucos anos atrás, tem uma tia que faleceu e nós oramos, mas o Senhor achou por bem de levá-la. Então nós devemos orar sim, porque o Senhor Jesus nos prometeu isso, né? Que Ele estaria em nosso meio, que Ele tiraria do nosso meio as enfermidades, e Ele cura mesmo. Mas tem pessoas que, quando ora e não recebe a cura, eles ficam magoados com Deus, como se Deus tivesse a obrigação de curar. Tem pessoas que pegam paralíticos e levam na igreja com aquela fé que vai chegar ali, ele vai voltar andando, ou vai voltar ouvindo, qualquer que seja o tipo de enfermidades ou que esteja com a pessoa. E aí vai que a pessoa vai para a igreja, vai para o culto e o pastor ora, mas a pessoa não recebe aquilo ali na hora. Eles já voltam magoado, porque acham que Deus tem a obrigação de fazer aquilo. Ou se Deus tem um horário determinado, o tempo determinado, a hora marcada, não. Nós podemos ir com fé, procurar ao Senhor, clamar por Ele, impor as mãos e a pessoa não receber Ele na hora, porque que tem que prevalecer sempre a vontade soberana do nosso Deus. E eu quero relembrar aqui que há um episódio na Bíblia que um leproso, ele procura o Senhor dizendo: se quiseres, pode me purificar. Olha a expressão de humildade dele. Se quiseres, pode me purificar. Então assim, Senhor, eu quero que o Senhor... Não, ele diz se quiseres, porque a vontade do Senhor está aí. E Jesus, olhando a humildade e a simplicidade daquele homem,
Jesus tocou nele e disse assim: eu quero, pode ficar purificado. Ele disse: eu quero, seja purificado, aliás. Ele tocou nele e disse: seja purificado, eu quero. Então, a a soberana vontade de Deus, ela tem que estar na nossa vida em todos os momentos. Como eu sempre digo aqui, ele pode, ele faz, e no tempo dele. A única coisa que nós devemos fazer é clamar e buscar, e confiar, e esperar, né? Não é assim mesmo que a gente sempre tem falado? Então, hoje eu vejo, né, nós estamos orando para várias pessoas, por mim mesma, como eu já disse, tem vários pedidos de pessoas clamando por não só enfermidade, problemas na justiça. Nós vivemos um mundo desinquieto, né, irmãos? Nós passamos um momento difícil. E eu quero só lembrar nessa reflexão que Deus, ele curava naquele tempo, Jesus curava naquele tempo, não era para ter seguidores, né? Porque seguidores, as pessoas seguiam a Jesus, eram milhares e milhares. Eram muitos que seguiam a Jesus. E muitos deles seguiam Jesus atrás de milagres. Porque sabia que onde Jesus estava haveria multiplicação de pães, haveria cura. Ninguém estava procurando ele, às vezes, pensando na sua cura divina, espiritual. Eles procuravam pensando no bem que eles poderiam fazer. Então, eles eram simplesmente seguidores de Jesus. E Jesus não está à procura de seguidores. Jesus está à procura de discípulos. É aqueles que recebem dele, transmite, prega e através daquilo que recebeu, ganha almas para o teu reino. Então nós vemos aí hoje pessoas que dizem: fulano tem tantos seguidores, ou pregador fulano tem tantos seguidores. Mas com Jesus era o contrário. Ele não estava à procura de seguidores, ele estava à procura de discípulos, para que o evangelho fosse proclamado. E esta é a verdade. Então Jesus, ele curava, não era para ele ter seguidores, como eu já disse, mas é porque ele era movido de compaixão. Ao ver aquelas pessoas no sofrimento, ao ver aquelas pessoas precisando de algo, que muitas das vezes era espiritual, como aquele jovem endemoniado que caía no chão e rodava para o chão, e rolava de um lado para o outro, e que o pai dele veio pedir a Jesus que curasse, que expulsasse aquele espírito do filho. E Jesus ainda ficou agitado, porque Jesus achou que era falta de fé dos discípulos, que não tinham tido condições de resolver aquele problema. E ele resolveu na hora. Olha, ele disse: seja limpo, seja purificado, seja liberto, que foi a expressão que Jesus usou para com aquele senhor, pai daquele jovem naquele dia. Então, às vezes o seu problema é espiritual, mas Jesus é o mesmo que cura o espiritual. Jesus é aquele que purifica o nosso espiritual, que limpa o nosso corpo físico, que nos dá saúde, mas não para ter seguidores. Ele fazia isso e faz até hoje por compaixão, é porque ele nos ama. Ele faz isso porque ele acha em nós pessoas que estamos aqui em busca de misericórdia, em busca dele. E é isso que me faz voltar para os pedidos que nós estamos tendo de oração, de libertação. E eu sei que nós precisamos mesmo clamar ao Senhor. Nós precisamos mesmo de buscar saúde para nós, para nossa família, porque isso é promessa de Deus. Nós devemos continuar clamando por cura, mas nunca querer manipular a soberania de Deus. Nós precisamos esperar o tempo dele. E nós precisamos confiar que ele vai agir ao nosso favor. Mas devemos saber que o Senhor, ele quer sim
limpar, nos purificar. Eu me lembro da história do rei Ezequias, que eu acho que está no 2 Reis 22, quando ele adoeceu e Eliseu entrou e disse para ele que ele iria morrer, que a enfermidade dele era para a morte. Ele virou para o canto da parede, orou e chorou e mostrou ao Senhor: Senhor, eu tenho andado diante de ti, eu tenho feito a sua vontade, eu tenho andado conforme a tua vontade. Me dá mais uns anos de vida. E o Senhor o ouviu, porque o mesmo profeta que entrou para dizer que a enfermidade era para a morte, ele voltou e acrescentou 15 anos de vida mais para ele, porque o Senhor assim permitiu. Então nós devemos sim clamar ao Senhor, porque Ele nos ouve em qualquer circunstância de enfermidade na nossa vida espiritual, que seja enfermidade física, que seja enfermidade espiritual que está atacando a nossa mente, prejudicando o corpo, mas que isso seja para a honra e glória. Não para fazer como os 10 leprosos que Jesus curou e todos foram embora e só um voltou para agradecer. Porque, como eu já disse, o Senhor quer discípulos e não seguidores. E que nós não sejamos meros seguidores de Cristo, de procurar ajoelhar e orar quando nós estamos precisando de bênção, de procurar quando nós estamos precisando de cura, mas que isto seja um renovo hoje para nossas vidas, que aquilo que nós receber de bênção, que nós possamos transmitir para aquele que está lá sem saber o que fazer, e nós possamos chegar e dar o nosso testemunho. Eu fiquei muito feliz que a irmã Raimunda recebeu a bênção e ela veio no grupo e contou o que ela havia recebido. Isso é muito bom, porque a obra de Deus cresce e é assim. E da mesma forma que ela fez no grupo, ela pode falar com sua vizinha e incentivá-la a procurar ao Senhor, para que assim ela possa transmitir o amor de Deus depois. Porque o Senhor está à procura de discípulos e não de seguidores. E que nesta noite nós venhamos ser firmes discípulos do Senhor, justos discípulos do Senhor, verdadeiramente discípulos e não seguidores. E que a graça do Senhor Jesus esteja em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus. Senhor Deus, amado e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu estou apresentando a Ti mais esta vez a Tua palavra. E eu quero dizer para o Senhor que aquilo que o Senhor me alimenta e que eu transmito para fora está guardado em meu coração, pois para mim isso também serve de um exemplo para a minha vida. Deus querido, que o Senhor venha fazer de nós milhares e milhares de discípulos do Senhor, para propagar o evangelho do Senhor, dizer que o Senhor é um Deus que salva, um Deus que liberta, cura, que redime o homem do pecado, que sara as feridas do homem que o pecado fez, e que ainda depois de tudo isso nos leva para morar contigo. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem sido fiel. Apesar das nossas infidelidades, o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Deus, eu sei que aqui, Senhor, neste caderno, existem vários nomes aqui, Senhor, de pessoas que estão precisando de bênção. E eu estou apresentando a Ti todos eles agora, meu Pai. Jesus, tenha misericórdia. Que o Senhor venha, meu Pai, sarar as feridas, curar as enfermidades. E neste momento, eu quero apresentar a Cristilene, que ela se encontra com pneumonia. E o Senhor é o Deus que cura. E nós precisamos, Senhor Jesus, contar este testemunho de cura na vida, Senhor Jesus, desta irmã, desta pessoa.
Deus, eu quero pedir também, Senhor, pelo José Carlos, que se encontra entubado e que está internado. O Senhor é aquele Deus que vai aonde está a enfermidade. O Senhor sabe onde operar e curar. Mas queremos dizer para ti, Pai, que a soberana vontade do Senhor está neste negócio. Nós estamos clamando porque sabemos que é a ti mesmo que temos que clamar. Mas que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. Deus querido, eu apresento a ti, Senhor Jesus, todas as irmãs e os irmãos deste grupo e aqueles que vão assistir a este vídeo. Aonde houver necessidade, Senhor, de enfermidade espiritual, que seja, Senhor Jesus, lançado fora desta mente agora, deste corpo, deste coração. Se for enfermidade espiritual colocada, Senhor Jesus, que caia por terra agora todo o laço que Satanás preparou. Em nome de Jesus, eu quero declarar a vitória neste momento para esta vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.